Olá, Adriana. Olá, Johnny. Olá. Tudo bem? Primeiro, assim, quero agradecer demais a vocês por essa nossa entrevista, dar boas-vindas a essa entrevista também, onde a gente vai falar um pouco sobre Primeira Infância Antirracista, que é o PIA, né? Esse projeto que a gente está desenvolvendo. E aí eu gostaria de pedir para vocês se apresentarem um pouco, apresentar quem é a família Quilombo, né? Falar um pouco sobre como é que se desenvolve a família Quilombo a partir da paternagem e da maternagem de vocês. Meu nome é Josimar, né, tenho 43 anos, sou pai do Aquins, da Dandara, esposa da Adriana, e a gente está aí na internet como Família Quilombo, falando a nossa experiência de família preta, né? Eu particularmente venho trazendo a minha experiência como pai, né, de 2 crianças pretas, experiência que eu venho aprendendo e ensinando e pondo em prática e tudo ao mesmo tempo, e aí a gente vai tentando aí equilibrar os pratos e fazer as coisas acontecerem, né? Sim, eu sou a Adriana Arcebispo. Sou mãe de Aquins e Dandara, sou casada com o Jones, nós estamos juntos há 22 anos. Eu sou escritora, sou assistente social, servidora pública também, criadora de conteúdo na internet. A gente está há 6 anos criando conteúdo, quase 7, né? Quase 7. Quase 7 anos criando conteúdo na internet. E esse começo de trabalho foi voltado a uma militância, né? A gente sabia que era importante a gente dividir a nossa experiência de família com outras pessoas, para ser ouvido, mas também para poder ouvir outras pessoas. Sim. E foi assim que nasceu a família Quilombo. Dandara pequenininha, com 1 ano e pouco, a Quins também super novinho, e a gente começou a fazer esse trabalho. A gente começou, né, no YouTube, e aí depois passou para as outras redes sociais, e depois a gente percebeu que, além de falar de raça, né, que era uma coisa que a gente trazia muito fortemente, né, sempre falando, olha, nós somos uma família preta, e reafirmando, a gente começou a perceber aos poucos que nós temos corpos políticos, e que mesmo que a gente não se afirme o tempo todo, né, não fale de raça e nem de racismo, nossa forma de existir no mundo é uma forma política, né? E aí a gente começou a perceber isso, e aí entendeu que a gente podia existir, e só simplesmente existindo e vivendo e amando e sendo feliz, que isso já era educativo, né? E foi assim que nasceu a nossa história, né? E falar de tudo que a gente quisesse, né? Isso. Falar de tudo que permeia o nosso universo, para além do ser negro, para além da raça, né? Eu acho que a raça já está posta só com a nossa presença, né? Eu acho que assim, nessa entrevista aqui, né, nós 3 conversando aqui, isso já está posto aqui, independente da gente falar ou não, né? É isso. Embora seja importante falar, é claro, Sim. né? Não tirando essa importância, né? Sim, sim. Como é que chega essa paternidade e essa maternidade na vida de vocês? Assim, óbvio que vocês têm ali 2 processos de gestações, né? Mas como é que isso chega para vocês, esse reconhecimento, né? E eu entendo muito bem quando vocês falam, né, que esse entendimento de raça e racismo chega para além do discurso, ele está no nosso corpo, né? Esse corpo político. Como é que cai essa ficha de sou um pai preto, né? Agora eu passo a ser um pai preto, e como é que cai essa ficha de agora eu sou uma mãe preta, né? Porque esse lugar da descoberta da maternidade e da paternidade com esse recorte racial, assim, em que momento ele chega para vocês? É curioso, né? Porque muda completamente, né? Porque assim, eu tinha plena consciência de ser um homem negro, né? Desde lá de trás, né? E quando eu esquecia, os fatores externos faziam questão de me lembrar o tempo todo que eu sou um homem negro. Mas eu arrepio quando eu falo isso, porque quando me deparei pai de um menino negro, para além de um pai negro, pai de um menino negro, aí que o bicho pegou mesmo, porque você olha e fala, putz, eu sei tudo que eu passei, eu sei tudo que meus ancestrais passaram, que pessoas, pares meus passaram, e agora eu tenho uma criança para educar, sabendo que a chance dele passar tudo isso
é muito grande, né? Como eu vou fazer para minimizar isso, para fazer com que ele passe de uma forma mais tranquila do que eu passei, com uma consciência, ou, enfim. Aí é se reinventar e buscar outras formas, né? Porque a gente vem de uma criação, e aí a Adriana vai falar ainda, mas eu acredito não, sei que é a mesma coisa, a gente vem de uma criação que fez o que pôde, mas que não tinha um letramento racial e não tinha tanta condição de acolher, né, todas as mazelas que o racismo impõe na gente desde criança, né? Então, e como eu, enquanto pai de uma criança preta, vou fazer com que o acolhimento do meu filho seja diferente. Então, começa aí essa chavinha, e aí, para poder fazer, aí você tem que se reinventar de várias formas, né? Fisicamente, psicologicamente, intelectualmente, e buscar outros recursos para poder montar esse quebra-cabeça, né? Eu sempre gosto de retomar a minha própria história, porque eu fui mãe na adolescência. Antes de ter o A15 Dandara, eu tive... Não estava com o Jones ainda, engravidei na adolescência de um namorado, tal, uma outra história, né, que vem antes dessa família Quilombo. Mas eu gosto de falar disso porque o meu filho faleceu com 4 meses. Essa história já é a história de um menino negro, sabe? Já é a história de uma mulher preta uma menina preta, adolescente, periférica, que engravidou cedo, que não teve acesso à informação, que sofreu violência doméstica, que pariu essa criança numa situação de violência, né? Eu gosto de lembrar, eu sei que é chocante, mas eu reafirmo, eu pari meu primeiro filho amarrado, né? Eu sofri violência obstétrica com 16 anos. Essa criança não teve acesso a atendimento. A gente não sabe se tinha uma doença pré-existente, mas enfim, morreu de uma morte súbita, muito precoce. Eu sofri muito, né? Então, assim, tem toda uma história. E depois que o Jones e a gente se encontrou, e depois de alguns anos a gente se casou e engravidou, eu tive um aborto espontâneo de gêmeos. Também foi um outro lugar de atendimento. A gente percebia que existia uma falta de cuidado com os nossos corpos, com as nossas mentes, com a nossa saúde mental. Então, esses meus filhos, né, esses filhos que vieram antes de A15 Dandara, eles já sofreram o impacto da raça, né? Eu sei que esse tratamento ele foi racializado, né? Desde da Adriana de 15 anos. Então, eu gosto de falar dessa Adriana para dizer que a minha maternidade de A15 Dandara já parte desse lugar já machucado. E com uma necessidade de cuidado muito especial, porque eu preciso educar essas crianças não a partir das minhas feridas. Eu preciso educar, é um grande desafio, que eu preciso educar essas crianças apesar das minhas feridas. Desculpa, você está falando disso, eu só queria trazer uma coisa rápida, que é o seguinte, eu sou gêmeos com uma moça, né, com a Luciana, muito original, né? Bem original. Mas minha mãe só descobriu que ela estava grávida de gêmeos na hora de parir. Somente na hora de parir. Quando ela chega na maternidade e eu vou nascendo ali no corredor da maternidade, o médico vira para ela e diz assim, agora você precisa subir para a sala de parto porque tem um outro aí dentro. Como assim, né? E ela se choca completamente com isso, porque ela diz assim, mas como assim tem outro? Não pode ter outro, porque também não tem nem dinheiro para ter outro. Tem roupa, não tem nada. Uma mulher periférica, favelizada, que não tinha a menor possibilidade financeira, que já tinha 2 filhos, né? Porque ela já tinha 2 filhos. Mais um já seria. Mais um que viria, seria o terceiro e pronto. E aí viria um 4º. Mas isso para poder... Tô trazendo assim como um elemento que contribui para aquilo que você estava falando antes, que é essa mulher negra que só descobre que tem 2 filhos na barriga na hora que a criança vai nascer. E essa já é a história de vocês. Exatamente. Começa já... O quanto é vulnerabilizada essa mulher que chega a esse espaço de saúde e que nem sabe que tem que está carregando 2 filhos na barriga. Né? O quanto isso é violento. Né? É violento. E essa violência, a gente precisa entender que essa violência é uma violência com a mulher, né? Que daria um outro papo, que essa mulher preta, né? É violentada desde sempre, mas também é uma violência contra a criança, né? Exato. É uma criança que não teve... Vocês não foram vistos. Exato. A invisibilização literal
natural desde a gestação. Desde a gestação. E aí isso passa pela vida, Passa né? pela vida. E aí, só que como eu tenho essa consciência racial, eu tive que pensar em estratégia, tem até hoje, pensar em estratégias de educar essas crianças apesar dessas feridas. E aí o tempo todo é uma capoeira. A minha negritude, ela vai me dando esse elemento da capoeira, do movimento, que é eu dou, eu falo, o ethos, né? O ethos vai me dando, eu dou essa informação, olha, vocês são crianças pretas. E ao mesmo tempo eu falo, que maravilhoso, vocês são crianças pretas, vocês têm essa potência que só vocês têm. Então, o meu jeito de maternar e a minha maternidade, ela vem a partir do ethos e vem a partir desse movimento da capoeira que eu herdei dos nossos ancestrais. E você poder ter o equilíbrio, né, de considerar tudo que a gente passou, todas as mazelas, tudo que o racismo fez conosco, segurar isso, ressignificar, não transmitir para as nossas crianças, saber que eles estão vivendo uma realidade completamente diferente, a gente tem outra condição, e ao mesmo tempo que poder ter que dizer para o meu filho, cuidado, você é um menino preto, dizer que bom, que maravilha, você é um menino preto. Para não virar um fardo e virar uma coisa muito bacana. Mas tem os fatores internos todo que ele precisa saber o tempo todo que ele é um menino preto. Que é diferente daquele coleguinha da escola, né, que tem um sobrenome cheio de consoante. Né? Então, é um equilíbrio, é buscar uma forma uma capoeira mesmo, de você tentar dosar e não pender para um lado ou para o outro. Eu acho sensacional essa estratégia que vocês alcançaram de transformar essa educação num processo que não seja colocar 10 paralelepípedos nas costas dos filhos de vocês, mas de dizer assim, esses paralelepípedos são caminhos para vocês seguirem a vida, sabe? Não tá nas costas. Ele tá fazendo. Você precisa carregar, né? Exatamente. Então, isso para mim é extraordinário, né? E aí, eu queria um pouco entender de vocês, né? Porque vocês produzem muito conteúdo o tempo todo, vocês estão inspirando famílias negras o tempo todo, mas também vocês estão inspirando políticas públicas, né? À medida em que vocês também cobram por isso, porque os nossos corpos, enquanto corpos pretos, são corpos políticos, e essa fala, para mim, ela é a base dessa nossa conversa, e, ao mesmo tempo, um corpo preto exalando alegria, que é aquilo que vocês fazem o tempo todo também, né? Vocês estão o tempo todo como estratégia transformando o limão em limonada, mas não deixando de dizer que aquele limão é azedo. Sabe? Mas transformando em limonada e dizendo, olha aqui, tá aqui, vamos nos refrescando pelo caminho com os limões que estamos dando, né? E aí, o que vocês acham, né? Que falta para os operadores de política pública, quando a gente está falando para profissionais da educação, profissionais da saúde, profissionais da assistência social, o que falta para esses profissionais no processo de acolhimento às crianças negras que chegam e chegarão o tempo todo nesses espaços de exercício da política pública para uma prática antirracista? Olha, eu ousaria dizer que acho que o primeiro passo, não sei se o primeiro, mas um passo muito importante para qualquer profissional e em qualquer nível de tomada de decisão que ele esteja, primeiro é se racializar, se ver enquanto racializado, seja ele negro, branco, né, ou amarelo, porque acho que a partir desse processo, enquanto você se vê enquanto racializado, fica muito mais fácil ou menos difícil de perceber também o outro, né? Porque é muito fácil racialização negra, isso já é o padrão, já é, né? E aí fica aquela coisa, problema seu, vocês pretinhos aí, tem as crianças pretas, então chama os pretinhos para tomar conta disso aqui. Só que geralmente a pessoa que tem a condição, o poder de decisão de implementar uma política pública, em via de regra, é branco. Exato. Né? Branco, mas não sem consciência racial, não racializado, né? Tem uma frase na música do Emicida que eu acho incrível, que ela fala assim, a visão sagaz de quem tem tudo menos cor, onde cor importa demais.
Então, os caras têm tudo, mas não se veem racializados. E aí, se ele não se vê racializado, por como ele vai se preocupar com uma situação? Para que eu vou implantar políticas públicas, né? Então, eu acho que o primeiro passo seria esse, né? De garantir essa... E aí, como fazer isso? Isso deveria vir na formação, deveria vir, né? Na verdade, em casa, acho que esse trabalho que a gente faz como família, as famílias em geral deveriam fazer isso, a educação, a escola, a universidade, enfim. Só que é uma bola de neve, né? Porque na verdade, você não sabe por que não é racializado, por que não se racializa, né? E porque não se racializa também não vai passar para frente. Então, na faculdade, na escola, enfim, vira uma bola de neve. Ou seja, a elaboração de políticas públicas não racializada, né, se no processo de elaboração não é racializada, ela é racista. E aí precisa... eu acho que a gente precisa, quem está, né, aí eu posso falar nesse lugar de quem está na política pública de assistência, que quando a gente não pensa a política pública, né, eu estive na política pública de assistência e de previdência social, quando a gente não pensa essa política pública de uma forma racializada, quando a gente não olha quem são os usuários desses serviços que estão lá na ponta, quando a gente não olha quem é que está escrevendo, quem é que está pensando, quem está elaborando essa política pública, quando a gente não olha para a raça, a gente está sendo racista. Eu fico pensando nisso, né, como um caminho, então, né, de a gente racializar as políticas, né, não existir nenhuma política pública. Eu gosto de uma coisa que as pessoas falam às vezes, que é, nossa, você racializa tudo? Aí eu, sim. É sobre isso. Pronto, acertou. Você racializa, sim, você racializa. Ou você racializa tudo, ou você vai ser racista, inevitavelmente, porque é isso, né? O racismo é base da nossa sociedade e a norma é branca. Exato. Então a gente precisa ir por esse caminho, e um outro caminho é ouvir crianças pretas. Eu vejo pouquíssimo isso acontecer dentro das políticas públicas, as crianças pretas serem ouvidas, o que elas querem, o que elas desejam, qual que é a visão de mundo, o que elas aprenderam com as suas famílias, o que está sendo desconsiderado. Eu estou aqui indo dar estudo em escola particular, mas esse exemplo podia se aplicar a qualquer escola, tenho certeza. A 15, o ano retrasado, estava fazendo uma pesquisa sobre roupas, ele estava fazendo uma pesquisa individual sobre roupas, para colocar no portfólio dele e tal. E aí ele ia estudar a história das roupas. E eu achei incrível, porque as primeiras perguntas, a pergunta dele era: que roupa? Por que as pessoas vestem roupa? De onde surgiu? Não sei o quê. E eu fiquei super animada. Quando ele veio com o produto final, ele fazia esse projeto na escola. Quando ele veio com o produto final, o tempo todo ele falava do europeu. Como criou a roupa, que roupa que usava. Antigamente, no ano tal, no século tal, as mulheres usavam vestidos assim, que eu não sei o que cobria. No século tal, e eu vendo a história da roupa. Isso, exatamente, de pessoas brancas. E aí eu falei, tá, enquanto isso estava acontecendo, o que nós em África estávamos vestindo? Como é que a gente estava adornando o nosso corpo? Quais eram as cores que a gente gostava? E aí foi um projeto elaborado numa escola que passou por diversos educadores e educadoras, sem que ocorresse a ninguém que aquela história estava a história de pessoas brancas, que aquela história não representava a história do meu filho. E aí eu fiquei extremamente frustrada, tal, mas tudo isso para dizer que se a gente não se pensa, se os espaços, se as políticas públicas não se pensam, não se repensam, não são elaboradas a partir de raça, a gente vai ficar para sempre contando histórias repetidas das pessoas brancas. E nós nunca seremos ouvidos, e nós nunca apareceremos, né? E tem que ser intencional e constante. Exatamente. Não dá, tem que ser intencional, inconstante e repetitivo, né? Porque se você... Insistente, né? Insistente. Porque se você relaxa um pouquinho... A gente percebe nas escolas, que geralmente... Nas escolas em geral, tá? Que qualquer projeto que envolva qualquer coisa relacionada à cultura africana ou falando da cultura negra, geralmente é uma professora, geralmente uma mulher preta que está ali e ela banca sozinha praticamente esse projeto e toca. Com algumas pessoas vêm junto, mas muitas pessoas... A Adriana já passou por isso quando era professora, mas já vi isso repetir com várias outras colegas, e com cara feia de muitos, enfim...
Então, se não for intencional ali, pensando nas escolas, desde lá do projeto, né, desde quando do PPP mesmo, quando você vai fazer, vai elaborar tudo, vai planejar o ano letivo e todo ano, ó, isso aqui, e tá lá intencional, constante, insistente, se não for dessa forma, até que, porque acho que o ideal é o dia que a gente não precisar mais falar de raça, né? Sim. Chegar, todo mundo é igual. Ninguém nunca vai ser igual, mas, nossa, todas as diferenças são respeitadas. Acho que a gente está muito longe disso, mas até esse momento, até chegar esse dia, tem que ser insistente. E aí, falando da educação, falando da saúde, e acho que todos os saúde, campos, assistência e previdência. E nesse caso, a intencionalidade faz muita diferença. Com certeza. Porque ela também parte do lugar do afeto, né? E do acolhimento. Adriana e Jones, que maravilha ouvir vocês. Como assim? Prende, fecha a porta. Ninguém sai. Não, mas que delícia vocês, de verdade. Muito boa essa conversa. É de uma fluidez tamanha, assim, esse diálogo. Muito obrigado. Eu acho que, para fechar, eu só queria que vocês pudessem deixar uma mensagem para famílias de crianças pretas, famílias de crianças negras, né? Sejam pai, mãe negros de crianças negras ou pais brancos de crianças negras, né? Queria um pouco que vocês deixassem uma mensagem para essas famílias, a partir daquilo que é a família Quilombo. Quer começar? Comece você. Sejam honestas com seus próprios sentimentos. Revisitem suas dores. Acolham as suas dores. É impossível criar crianças pretas sem revisitar as crianças pretas que nós mesmos e mesmas fomos. E essa revisita dói. Essa revisita machuca. Mas essa revisita também pode ser curador, né? Então, sejam honestas, né? Estejam juntas, se aquilombem. Isso. É preciso uma aldeia para criar essa criança. Entenda que aí está a nossa potência. Nessa aldeia está a nossa potência. A gente pode se aquilombar, a gente pode estar junto, a gente pode se ajudar, a gente pode trocar, a gente pode chorar, a gente pode errar. Sim, pode né? tudo. A gente pode tudo. Pode tudo. Como seres humanos que somos. E eu ratificaria mais ainda e bateria mais nessa tecla do se aquilombar mesmo, assim, porque a partir desse movimento de aproximação com os nossos iguais, a gente vai construindo uma outra narrativa, a gente vai criando repertório para nós, né, daqui para frente, curando aquela criança lá de trás, e para as nossas crianças, para que elas ainda, numa idade, ainda na infância, consigam construir um repertório diferente e encarar, né? Porque o racismo vai estar aí, as coisas vão estar aí, mas olhar e olhar para o mundo de uma forma, a partir de um ponto diferente, a partir de um outro lugar, né? Então construir essa narrativa diferente, essa narrativa daqui para frente, né? Sim. Posso contar uma historinha? Pode. Muito rapidinha. Aqui em casa, a nossa maternidade e paternidade é estratégica. Então, a gente entende que tem algumas coisas que a gente faz de forma consciente nessa educação. Então, uma historinha que eu gosto de contar, é que a gente imprimiu muito valor no fato de ter melanina. Então, aqui em casa, ter melanina é ouro. Então, assim, meus filhos falam... Eu sou mais pobre. Isso, ele é mais pobre e eu sou mais rica de melanina. E eu lembro da Dandara, uma brincadeira, da Dandara muito pequenininha, a gente falava, às vezes, vou pegar um pouco da sua melanina. E aí eu lembro da cena, gente, até quando a gente já tinha mudado pra cá já, uma vez o Akins foi e falou, peguei sua melanina. E aí o Akins correndo, e Dandara correndo atrás, e falando, devolve
minha melanina! E aí eu dei muita risada, porque isso foi uma brincadeira que a gente inventou aqui, mas muito consciente de que ter melanina é incrível. Até que chega hoje, Dandara diz assim, meu Deus, eu sou a mais preta da minha sala, e eu tenho ouro, eu tenho ouro grudado na minha pele. Isso é de um valor, isso é de uma riqueza tão grande. Começou com uma grande brincadeira, e essa brincadeira a gente faz hoje em dia em casa, e assim, a mamãe se acha porque ela é a mais preta do mundo. A gente brinca aí, de achar alguém mais preto do que a mamãe. Exatamente. E aí não consegue. E aí eu fico toda metida porque eu sou muito preta. Então isso faz com que eles cresçam com esse valor. E isso é uma estratégia muito bacana e que dá muito certo. Isso é hackear o sistema. A gente tá hackeando o sistema. Porque a gente aprende o contrário. É isso mesmo. A gente tá hackeando o sistema. Assim como quando o Akin chega e tem uma história de escravização na escola e eu falo... Nossa, Kim, seus amigos devem ficar com muita vergonha quando falam da escravização, né? Que os ancestrais deles fizeram. Que vergonha, meu Deus. Ai, que delícia! Muito obrigado. Que delícia! Obrigada. E até mais. Até mais.